Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Quem já encontrou diz amém. Vamos ler a Santíssima Palavra de Deus para a nossa meditação. Filipe e o eunuco etíope. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai à banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e descendo ambos a água, tanto Filipe como e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus outra vez. Levanta a sua mão ou a sua Bíblia, como você queira. Liga o seu pensamento ao trono do Deus Altíssimo e sintamos, pois, a presença do Senhor nosso Deus. Glória, glória a Deus. Pai querido, Deus Altíssimo, Deus soberano, Deus santo, Deus de misericórdia, fala conosco, ó Pai, pois a sua palavra é santa, a sua palavra é fiel, é digna de toda a nossa aceitação. Bendito, santo, louvado, glorificado é o nome do Senhor. Deus, eu nada sei, nada posso, nada tenho, mas posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Deus querido, Deus amado, Deus poderoso e santo, guia-nos pela vereda da justiça por amor do seu nome. Oh Pai, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és poderoso. Te agradecemos, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, amados. Liga o seu pensamento ao trono de Deus. Batam palmas e glorifiquem ao Senhor. Tá bom, mas Jesus merece melhor. Mais forte as palmas para Jesus. Queridos irmãos, rapidamente, eu prometo que não vou demorar muito, para que vamos já fazermos a oração da restauração, da consagração e santificação do nosso santo jejum na presença de Deus. Mas eu não poderia deixar de
ler a palavra do Senhor e meditar com vocês na santa palavra de Deus, uma vez que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos diante de um texto muito interessante da santa palavra de Deus, e eu peço ao Senhor que me dê graça para que as palavras que o Senhor colocar na minha boca possa servir de alimento espiritual para a vida, para a nossa alma, para o nosso espírito. Amados irmãos, a Bíblia Sagrada nos afirma dizendo que o anjo do Senhor chegou e falou com Filipe. Eu quero que vocês entendam que nesta ocasião Filipe estava num grande trabalho na cidade de Samaria. Foi logo após quando os discípulos foram dispersos de Jerusalém, quando se levantou aquela grande perseguição contra os discípulos em Jerusalém, e eles foram dispersos. E naquela época Filipe desceu até a cidade de Samaria. Eu pregava sobre isso um dia desse atrás. E Filipe, na cidade de Samaria, pregou a palavra de Deus, e grande foi a obra que Deus realizou em Samaria. E nesta ocasião Filipe estava num grande trabalho na cidade de Samaria, quando de repente o anjo do Senhor falou a Filipe. Queridos irmãos, os anjos de Deus continuam o seu glorioso ministério em favor dos escolhidos de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero que vocês entendam que onde está um filho de Deus, ali está no mínimo um anjo do Senhor. Onde está um crente fiel e sincero, ali está no mínimo um anjo do Senhor. O anjo do Senhor continua o seu glorioso ministério em favor dos filhos de Deus nesta terra. Aleluia. O anjo do Senhor chegou para Filipe e falou para Filipe: Filipe, desce para a estrada que fica entre Jerusalém e Gaza. Queridos irmãos, Gaza era uma das 5 capitais dos filisteus, na entrada principal de Mesopotâmia ao Egito. Na época, como eu disse para vocês, na época Deus usava Filipe para promover um vibrante avivamento na cidade de Samaria. Deus era com Filipe, e Filipe promovia um grande avivamento na cidade de Samaria. E segundo a palavra de Deus, enormes multidões afluíam para ouvir a mensagem de Filipe. Enormes multidões afluíam, se ajuntavam para ouvir a mensagem e a pregação de Filipe. E certo dia, em meio a esta abundante colheita de almas, certo dia, em meio a este vibrante avivamento que Filipe promovia em Samaria, o anjo do Senhor chega para Filipe e diz para Filipe: ir a um lugar deserto. O anjo fala com Filipe para Filipe deixar aquele grande trabalho em Samaria, aquele vibrante avivamento que ele estava promovendo na cidade de Samaria. O anjo do Senhor diz para Filipe deixar aquele trabalho maravilhoso em Samaria e ir para um lugar deserto. O que Filipe ia fazer naquele lugar deserto? Queridos, Filipe foi sem vacilar, deixando o glorioso avivamento na cidade de Samaria e fazendo uma viagem de cerca de 90 quilômetros pelo deserto afora. Filipe foi sem vacilar. Olha, queridos irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo fica impedido de realizar a sua obra em prol da salvação dos perdidos, é porque um Filipe desobedece e não quer ir. Eu acredito que nesta manhã Deus está separando aqui alguns Filipes, mas quando o anjo do Senhor falar vai, você não deve desobedecer, mas deve obedecer a ordem do Senhor, mesmo que seja para um lugar deserto.
mesmo que seja para um lugar deserto, é porque Deus tem algo a realizar naquele deserto. Filipe podia ter questionado, Filipe podia ter pensado pelo menos, ou ter dito: mas espera aí, eu estou numa grande aqui em Samaria, o trabalho expõe mais aqui na cidade de Samaria, multidões estão se juntando, estão se afluindo para ouvir a palavra, a igreja está boa, o serviço de evangelização é dos melhores possíveis, as almas estão sendo salvas. Por que eu tenho que sair deste lugar, abandonar este trabalho, ou deixar este trabalho tão bonito e ir a um lugar deserto? O que é que eu vou fazer no lugar deserto? Mas Filipe foi sem questionar. Quando o anjo do Senhor disse: vai ao lugar deserto, desce pela estrada que fica entre Jerusalém e Gaza, que está deserto, Filipe foi sem vacilar. Ele foi sem vacilar. Queridos irmãos, Filipe, ao deixar a cidade de Samaria com todo o avivamento, ele partiu para um lugar deserto, porém na companhia do anjo do Senhor. Na companhia do anjo do Senhor. Olha, meus irmãos, duro é estar no deserto, mas duro é estar no deserto sem a companhia do anjo do Senhor. Eu sei que talvez há pessoas aqui que estão no deserto, mas se você está com a companhia do Senhor, glorifique o nome do Senhor, porque este deserto se transformará em manancial de águas. Aleluia, Jesus. Filipe deixou a cidade de Samaria, ele partiu para um lugar deserto, porém na companhia do anjo do Senhor. Eu quero que vocês entendam que Filipe era honrado na cidade de Samaria. Jamais ele pensaria que no lugar deserto ele teria a honra de entrar no carro com um alto oficial do governo da Etiópia. Jamais. Ele era honrado em Samaria, ele era amado em Samaria. Quando o anjo disse: vai para um lugar deserto, ele estava deixando toda a honraria que ele tinha na cidade de Samaria, e jamais ele pensaria que naquele lugar deserto ele entraria no carro com o alto oficial do governo da Etiópia. Ele nunca pensaria isto. Queridos irmãos, ele desceu e foi sozinho, somente na companhia do anjo do Senhor. Ele foi sem se preocupar. Ele não se preocupou com a alimentação, ele não se preocupou com o perigo, ele não se preocupou com o próprio deserto. Ele sabia que Deus estaria com ele, ele sabia que ele estaria com a companhia do anjo do Senhor. Irmãos, quando Elias foi enviado para o deserto no tempo da seca, Deus enviou até os corvos para alimentar Elias. Quando Israel andou no deserto durante 40 anos, Deus mandou o maná para alimentar o povo de Israel. A multidão que seguiu Jesus pelo deserto, e chegando no deserto não tinha alimentação, Jesus multiplicou. De 2 peixinhos e 5 pães, ele alimentou aquela multidão de mais de 5.000 pessoas. Aleluia. Até o próprio Jesus lá no deserto, sendo tentado pelo diabo, a Bíblia diz que Deus enviou os anjos, e os anjos desceram para confortar Jesus Cristo. Filipe sabia que seria sustentado pela provisão de Deus. Filipe sabia que a mão de Deus era com ele.
Filipe sabia e tinha certeza da provisão de Deus. Muitas vezes, amados irmãos, nós desobedecemos a Deus, não atendemos a sua palavra, o seu mandado, porque falta-nos a fé, não cremos na provisão de Deus. Se Deus te enviar, amado irmão, seja para o deserto, seja para um lugar deserto, para evangelizar, para fazer a obra dele, vai sem vacilar, creia na provisão de Deus, porque Ele será contigo nesta obra, Ele irá contigo. Filipe ele desceu pela estrada que fica entre Jerusalém e Gaza. Ele desceu pelaquela estrada deserta, andando cerca de 90 quilômetros pelo deserto afora. Deixou o vibrante trabalho, a vibrante obra que era realizado na cidade de Samaria, e foi para o lugar deserto. Quando Filipe vai descendo para aquela estrada deserta, naquele lugar deserto, onde não tinha ninguém, ele não via ninguém, era um deserto, era uma estrada deserta. De repente, ao longe, Filipe avista um carro parado. E Filipe olha, é mesmo um carro, e é um carro bonito, é um carro de um oficial. E o Espírito do Senhor chega e diz: Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Amados, imagina você num lugar deserto, numa estrada deserta, um carro parado, e é carro de um alto oficial. Jamais Filipe pensaria que havia naquele deserto um carro de um oficial, mas Deus sabia que lá naquela estrada deserta estaria um carro de um alto oficial parado. Chega-te e ajunta-te a esse carro. E Filipe foi chegando. Filipe foi chegando e foi chegando e foi chegando mais perto daquele carro. Sabe quem estava naquele carro? Dentro daquele carro estava um alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha dos Etíopes, chamada Candace. Queridos irmãos, todas as rainhas dessa dinastia chamavam-se Candace e reinavam em Meroé, no rio Nilo. Filipe jamais pensaria que naquele lugar deserto ele encontraria com esse eunuco, alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha dos Etíopes, chamada Candace. Quando Filipe olhou dentro daquele carro, viu este moço ali dentro, ele percebeu que aquele moço estava com um exemplar da Escritura. Quando ele percebe que aquele moço estava com um exemplar da Escritura e lia, ele percebe logo que aquele moço lia o livro do profeta Isaías. Despertou uma certa curiosidade em Filipe, porque a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, desperta curiosidade no crente. Quando Filipe viu que ele lia o exemplar da Escritura, Filipe se alegrou, e ali Filipe entendeu que Deus tinha algo a realizar por intermédio dele. Filipe chega mais perto do carro e pergunta para aquele eunuco: escuta aqui, você está entendendo o que está lendo? O moço olha para Filipe e diz assim: espera aí, mas como é que eu vou entender se ninguém me ensinar? Como é que eu vou entender se ninguém me ensinar? Você note bem que este eunuco, eu já falei a posição que ele exercia, o cargo que ele exercia era um cargo de alto nível. Para exercer um cargo de alto nível como ele exercia, significa dizer que ele era um moço culto, ele era um moço inteligente, ele era um moço sábio, pois ele era tesoureiro, administrador.
note bem, funcionário da rainha dos etíopes, chamada Candace. Era um moço inteligente, sábio, culto, talentoso, inclusive, mas ao confessar a sua ignorância, é aí que se descobre a verdadeira sabedoria. Apesar de ser um moço inteligente, um moço culto, um moço talentoso, ele não podia entender o exemplar da escritura que lia. Ele não podia entender. E o lugar da escritura em que ele lia era aquele lugar em que profetizou o profeta messiânico a respeito de Jesus. Olha o versículo 33, e o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi dado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Olha só, ele não podia entender esta palavra. E Filipe disse: entendes tu o que lês? Ele disse: não posso entender se ninguém não posso entender se ninguém me explicar, se ninguém me ensinar. Ouça bem, ele conhecia muito bem, entendia muito bem do poder econômico do seu país, ele entendia muito bem da administração das finanças da rainha dos etíopes, chamada Candace. Ele entendia muito bem destas coisas, de muitas outras coisas. Ele era culto, mas ele não podia entender o exemplar da escritura que lia. Precisava de um Filipe para lhe ensinar. Queridos irmãos, o eunuco era um dos poucos homens que tinha recurso para adquirir um exemplar da escritura. Antes da invenção do prelo, os judeus guardavam os livros sagrados nas sinagogas, e o preço de um exemplar da escritura era mais do que o salário de um trabalhador durante o ano todo de trabalho. Então não era qualquer pessoa que podia adquirir um exemplar da escritura. Este moço eunuco, ele podia adquirir um exemplar da escritura, porque ele ocupava um alto posto lá no reinado da rainha de Candace, e com isso ele ganhava um bom salário. Então ele podia adquirir um exemplar da escritura. E ele, com aquele exemplar da escritura, ele queria entender mais a respeito de tudo aquilo. Por isso ele saiu lá da Etiópia e fez uma árdua viagem até a cidade de Jerusalém. Ele viajou cerca de 1.500 quilômetros da Etiópia até Jerusalém. Sabe o que é que ele foi fazer em Jerusalém? Ele foi buscar recurso espiritual. A sua alma tinha sede de Deus. Ele queria adorar a Deus. Ele fez aquela árdua viagem, aquela longa viagem da Etiópia até Jerusalém, cerca de 1.500 quilômetros para a adoração. Ele foi à procura de paz, mas chegando em Jerusalém, ele não encontrou paz no formalismo dos judeus. Ele foi a Jerusalém, ele foi à cidade santa com fome, portanto ele voltava ainda sem a sua alma ficar saciada. Ele foi a Jerusalém anelando beber água da vida, mas ele voltava ainda com sede, porque não havia encontrado a água da vida.
Ele foi lá na cidade santa com fome do pão da vida, mas ainda voltava com mais fome ainda, porque ele não encontrou o pão da vida. Ele foi lá à procura de paz, mas ele voltava sem a verdadeira paz. E foi quando ele voltava decepcionado. É evidente que ele voltava decepcionado, porque ele fez esta longa viagem, saindo da Etiópia, 1.500 quilômetros, uma viagem árdua, e ele foi para a adoração, mas não encontrou paz no formalismo dos judeus. Não encontrando paz no formalismo dos judeus, indo com fome, mas não encontrando o alimento que queria, voltava sem a sua alma ficar saciada. Foi com sede da água da vida, não encontrando a água da vida, voltava ainda mais com sede ainda. Foi à procura de paz, não encontrando a verdadeira paz, voltava frustrado e decepcionado. E quando ele voltava em direção à Etiópia, neste lugar deserto, ele para o carro. A Bíblia não diz, mas é uma analogia minha. Ele para o carro, aí começa a ler o exemplar da Escritura, e talvez ele coça a cabeça e diz: puxa vida, eu pensei que lá em Jerusalém eu ia ter o esclarecimento de tudo isso, não tive. Eu pensei que em Jerusalém eu ia adorar a Deus, não tive como adorar a Deus. Eu pensei que em Jerusalém eu ia conhecer o verdadeiro Deus para adorá-lo, e não conheci. Eu pensei que eu ia encontrar lá paz, e não encontrei. Eu tenho sede, a minha alma tem sede, mas continua com sede. Eu volto frustrado e decepcionado, mas ele lia, porque ele tinha sede, ele queria entender. Ele lia o exemplar da Escritura. Aleluia! Glória a Deus! E naquele momento, quando Filipe diz entende, ele diz: não posso entender se ninguém me ensinar. Ele olhou para Filipe, parece que ele viu em Filipe algo sobrenatural, e ele deve ter pensado: esse moço pode esclarecer alguma coisa para mim. Ele disse para Filipe: entra comigo e senta comigo aqui no meu carro. Filipe agora, naquele lugar deserto, ele entra no carro de um alto funcionário do governo da Etiópia, carro de um oficial. E o eunuco olha para Filipe e diz: olha, eu vejo que você pode me ajudar. Eu estou lendo aqui esse lugar da Escritura aqui, e eu quero que você me explique de quem está falando o profeta. Todos nós sabemos que o profeta estava falando acerca de Jesus, a respeito de Jesus, mas o eunuco não sabia. E ele disse para Filipe: esclarece para mim esta palavra. De quem diz o profeta? O profeta está falando dele mesmo ou de algum outro? De quem está falando o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Aí Filipe entendeu: é agora. Esta é a obra que Deus tinha a realizar neste lugar deserto. Este é o momento. Aleluia. Oh, irmãos, pois quando o crente tem a oportunidade de pregar, isto é algo tremendo, é algo que alimenta a sua fé, a sua alegria, o seu prazer. Filipe estava tendo a oportunidade de pregar a palavra para um alto funcionário do governo da Etiópia, e dentro do carro deste oficial. Aí Filipe disse: olha, o profeta não fala dele mesmo, não. O profeta fala de Jesus Cristo. Sabe quem é Jesus? Conhece Jesus? Filipe, na direção do Espírito Santo, começou a pregar, começou a falar a respeito de Jesus, desde a profecia de Isaías,
Ele narrou a profecia de Isaías. Ele disse para aquele eunuco que cerca de 732 anos antes, o profeta já profetizava a respeito de Cristo Jesus. Falou sobre o nascimento de Cristo, como Cristo deixou as alturas e desceu até as partes mais baixas da terra. Falou sobre o ministério público de Jesus, falou sobre o sofrimento de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus e sobre a ascensão de Jesus. E talvez ele tenha falado sobre a volta de Jesus Cristo. Aleluia. Falou sobre a importância do batismo. Tanto é que Filipe, dentro do carro, e aquele oficial dirigindo o seu carro e ouvindo a mensagem de Filipe, eles chegaram perto de um córrego, de um rio, e o eunuco, ele já estava tão esclarecido a respeito do evangelho, que quando ele viu água, ele parou o carro e disse para Filipe: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? O homem já estava esclarecido acerca do evangelho de Cristo e até acerca da importância do batismo, acerca da sua salvação. E ele diz: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe disse: é lícito se crer de todo o seu coração. Ele diz: creio em Jesus Cristo, sim, eu creio sim, oh aleluia. Eu creio, levanta a mão e glorifique o nome do Senhor. Ele diz: eu creio. Amados, o viajante na estrada que Filipe e o eunuco andaram tem que atravessar o ribeiro de Elá, o mesmo ribeiro que Davi atravessou para enfrentar Golias, e foi neste ribeiro que o eunuco foi batizado. Eis aqui água, o que impede? É lícito se crer. Eu creio. Desceram do carro e Filipe foi até a água, levou o eunuco, e ali Filipe mergulhou ele sobre as águas e ele foi batizado, salvo, transformado. Oh, bendito é o nome do Senhor. Batizado. Você entendeu a obra que Deus tinha a realizar naquele lugar deserto? Você entendeu? Você entendeu? É por isso que a Bíblia diz que o Senhor deixa as 99 no aprisco e vai atrás de uma só que está perdida. Filipe estava lá na cidade de Samaria. Multidões afluíam para ouvir a mensagem de Filipe. Era multidão. Deus estava salvando, Deus estava batizando no Espírito Santo, Deus estava fazendo uma obra tremenda. A cidade de Samaria estava sendo revolucionada com a presença de Filipe, com a mensagem que Filipe pregava. Deus operava de forma tremenda. De repente o Senhor chega e diz: sai daí, vai lá para o deserto. Tem hora que parece que Deus nos coloca numa enrascada, não é verdade? E você diz assim: mas espera aí, Deus, por quê? Por quê, queridos? Se é Deus que mandou, não se preocupe. Se é Deus que mandou, se é Deus que enviou, se a decisão é de Deus, não devemos nos preocupar. Deus tem algo a realizar por seu intermédio. Lá, naquele lugar deserto, Filipe pregou para um alto oficial do governo da Etiópia, e depois que o batizou, ele deixou o eunuco seguir a sua viagem para a Etiópia, e ele foi na direção do Espírito Santo para outra cidade. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Note bem,
Queridos, a gloriosa profecia de a Etiópia estender para Deus as mãos tinha cumprimento parcial na salvação do eunuco. Tinha cumprimento parcial na salvação do eunuco. Eu quero que vocês entendam que a Etiópia não foi representada entre o povo que assistiram ao grande culto no dia do Pentecoste, mas Deus não se esqueceu dela. Deus não se esqueceu dela. Eu vou repetir para você não esquecer. A gloriosa profecia de a Etiópia estender as mãos para o evangelho tinha cumprimento parcial na salvação do eunuco, deste alto funcionário do governo da Etiópia. A Etiópia não foi representada entre o povo que assistiram ao grande culto no dia do Pentecoste, mas Deus não se esqueceu dela. Eu quero que vocês se lembrem de Atos capítulo 1, versículo 8. O que é que a palavra diz em Atos capítulo 1, versículo 8? Mas recebereis a virtude do Espírito. O Senhor Jesus diz: e recebereis a virtude do Espírito, e ser-me-eis testemunha em toda a Judéia e Samaria, em Jerusalém e até aos confins da terra. E até aos confins da terra. Note bem, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A Etiópia não foi representada entre o povo que assistiram o grande culto do dia de Pentecoste, mas Deus não se esquece dela. Filipe prega para o eunuco. Agora o eunuco convertido, batizado, ele volta para a Etiópia, e com toda certeza e segurança, o eunuco, aquele alto funcionário do governo da Etiópia, levou para toda a Etiópia a boa semente do evangelho. Aí se cumpriu a palavra: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra, até a Etiópia. Quem crê nesta palavra, porque ela se cumpre, levanta a mão e glorifique o santo nome de Jesus. Se Deus fica impedido de realizar uma obra dessa, é porque um Filipe desobedece e não quer ir. Queridos, seja um Filipe nas mãos de Deus. Se Deus lhe enviar, se Deus lhe mandar, vá, porque Deus será contigo. Você estará na companhia do anjo do Senhor. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão e glorifique o santo nome de Deus, porque Ele vive e reina por toda a eternidade. Eu quero fazer uma oração com vocês, e sei que nesta oração Deus vai nos dar a virtude que Ele deu a Filipe. Quem quer a virtude de Deus que estava na vida de Filipe, levanta a mão e glorifica a Deus. E se você receber o poder, a virtude de Deus que estava na vida de Filipe, você não vai ter medo do deserto, você não vai ter medo de nada, você vai enfrentar e vai levar a boa semente do evangelho, seja onde for, você vai, porque Deus será contigo. Venha aqui na frente em nome do Senhor. Inclusive os conjuntos, venha aqui à frente. Eu quero fazer esta oração com os conjuntos que estão presentes aqui, para Deus renovar, para Deus revestir, para Deus restaurar. Queridos, levanta a sua mão em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração forte, uma oração de renovação, uma oração de restauração espiritual. Venha aqui, minhas irmãs, venha aqui, venha orar comigo aqui. Quem quiser orar aqui diante do altar, venha em nome do Senhor Jesus. Você pode ser um Filipe nas mãos de Deus.
Você pode ser um Filipe nas mãos de Deus. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Fecha os olhos, sentindo a presença. Fecha os olhos. Cantem assim agora, bem forte, sentindo a presença de Deus. Porque Ele